Boa tarde, semana de bênção, de vitória para a tua vida. Mais uma vez estamos aqui, trazendo a palavra do Senhor Jesus para a tua vida, para que o Senhor Jesus te abençoe, para que você se dê bem na tua vida, na sua caminhada, para que você seja abençoado, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar como não cair em tentação. É disso que eu quero falar com vocês hoje. Fica até comigo até o final desse vídeo, que Deus vai falar muitas coisas. Eu vou mostrar até o final, muitas coisas que Deus tem falado para mim no monte, em casa, orando. Fique até o final para você ver, não perca, em nome do Senhor Jesus. Você que está gostando, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com mais pessoas em nome de Jesus. Para Deus dar a vitória, para Deus dar o crescimento. Então hoje nós vamos falar como não cair em tentação, né? Para um versículo chave, está escrito lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Jesus fala assim para os discípulos: vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Esse versículo Jesus falou quando ele estava indo no Monte das Oliveiras, uma noite antes de ele ser traído por Judas, uma noite dele ser entregado, a noite anterior dele ser entregado para os escribas, para os sacerdotes, para ser levado na cruz. Ele estava ali no monte orando, né, buscando a Deus, e ele levou consigo os discípulos. Só que os discípulos, eles não conseguiram permanecer firme a vigia toda. Jesus ele se afastou um pouco para orar mais. Quando ele voltou a ver os discípulos estavam dormindo. E foi quando ele falou para os discípulos: ei, pelo menos 1 hora, vocês não conseguem vigiar comigo? Vigiar e orar para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então vigia e ora. Esse é um dos segredos, dentre outros que nós vamos explanar aqui no vídeo. Esse é um dos segredos, vigiar e orar. Eu só consegui firmar com Jesus a partir do momento que eu comecei a orar mais, a partir do momento que eu comecei a buscar mais, a partir do momento que eu comecei a vigiar mais. Não adianta nós só lermos a palavra, não adianta nós jejuarmos, mas se nós não vigiarmos e nós não orarmos, não vai adiantar nada. Mas essas 4 coisas contribuem. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que jejuar. Mas aí você pode me dizer assim: mas como assim, Johnny? O que é vigiar? Me perguntaram já isso. O que é vigiar? Vigiar, meu irmão, é você se afastar das más aparências. Vigiar é se você sabendo que ali está errado, que você vai pecar ali, é não ir ali. Não ir lá. Talvez você saiba assim, ó, se eu for lá eu vou cair, eu vou pecar. Então não vai. Vigiar é você, uma mulher te chamar para ir numa casa, onde ela está sozinha. É você não entrar lá. Isso é vigiar. É para não cair em tentação. Para não cair em tentação. Vigiar é se alguns amigos te chamam: ou vamos lá em tal lugar, mas você sabe que lá em tal lugar só tem coisas erradas e você vai cair. É não ir. Vigiar é não roubar. Vigiar é não furtar. Vigiar é não matar. Vigiar é não mentir. Vigiar é se apartar do mal. Vigiar é honrar o pai e a mãe. Vigiar é você não falar mal dos outros. Isso é vigiar. Isso é vigiar. E Jesus fala: vigiai e orai. Ele ensina a nós. Eu quero que você entenda uma coisa: se Jesus ele ia para o monte orar com os discípulos, por que muitas pessoas falam que nós não precisamos de monte? Ei, meu irmão, entenda uma coisa: todas as vezes que eu vim no monte, Deus falou muito forte comigo. Todas as vezes que eu orei em casa, no quarto, com a porta fechada, Deus falou muito forte comigo. Mas Deus falou muito mais aqui no monte. Aqui, ó, onde nós estamos, onde eu estou aqui hoje. Onde nós estamos aqui hoje. Deus falou muito forte no monte. E sobre esse fato de vigiar e orar para não cair em tentação, quando eu estava aqui no monte, num sábado à noite, nós estávamos aqui, poucas pessoas orando aqui. Poucas pessoas. Por volta das 3 horas da manhã, Deus me deu uma visão de um inimigo, de um demônio ali em cima ali. De um inimigo. Talvez você não vai acreditar, mas não importa, porque Jesus falou assim para aquele fariseu também lá, o Nicodemos: se você não está acreditando nas coisas que eu estou falando terrenas, como que você vai poder se eu falar nas coisas espirituais? Então o que eu vou falar para você hoje é que é espiritual. É só quem é espiritual que vai entender. Então eu estava ali orando ali, ó. E ali em cima, eu tive uma visão de um demônio. Ele ia para lá, ia para cá. E nós estávamos ali, ó, orando. Eu dali eu mandei embora, repreendi, né? Mandei embora em nome de Jesus. E depois eu perguntei para Jesus: Jesus, por que esse inimigo, ele veio aqui? Por que ele veio até aqui? Deus me falou. Deus me falou assim: ó, ele veio aqui para fazer vocês dormir.
para fazer vocês dormir. E naquele dia, eu não vou citar nome, mas teve um irmão que ele cochilou. Ele deu uma dormida na oração. Ele dormiu. Como pode acontecer com qualquer pessoa aqui. Ele dormiu e ali, nós demos um glória a Deus bem alto, ele despertou, ele acordou, mas aí depois eu peguei no final e falei. Falei, ó, Deus mostrou algo tremendo aqui que vai servir para nós todos. E inclusive para mim também, porque muitas vezes quando eu orava, na madrugada, mais de 1 hora, o sono batia, o sono vinha. E algumas vezes eu cochilava. E aquelas vezes que eu cochilava ou dormia, era como que não tivesse acontecido nada. Aquela oração foi em vão, era uma coisa vazia. Deus não falava. Deus não operava quando eu dormia. Então, depois daquela visão que eu tive, e eu falei para os irmãos, falei, irmão, vocês não podem acreditar, vocês não precisam acreditar. Mas eu vi ali em cima, Deus me falou. Aí o outro irmão que estava do lado meu falou também, eu também vi. Estava ali em cima, eu ia para lá e ia para cá. Então confirmou. 2 irmãos viu, eu e mais outro. E Deus falou grandemente. Então quando você for orar, meu irmão, minha irmã, procura não dormir. Se você está orando ali, você vai ver que o sono vem, levanta, cante louvor, não deixa o inimigo vir fazer você dormir. Porque você dormir não é uma estratégia do inimigo. Isso não é uma estratégia de Deus. Você dormir na oração, não é Deus que está fazendo você descansar. Não, é uma estratégia do inimigo, porque ele sabe o poder da oração. Ele sabe o poder da oração. A oração do justo pode muito em ter os efeitos. E Deus é bom. Quando eu comecei a orar em 2020, quando eu comecei a buscar, e Jesus fala assim, ó, em Mateus capítulo 26, vigiai pelo menos 1 hora. Hoje, os crentes estão acomodados, eles estão pensando que não tem que orar, não tem que buscar, porque Deus sabe tudo. Mas se Deus sabe tudo, você tem que orar e buscar para você saber o que Deus quer para a tua vida. E Jesus fala pelo menos 1 hora, o crente tem que orar pelo menos 1 hora. Pelo menos. E ainda 1 hora por dia é pouco. 1 hora por dia é pouco. Nós temos que orar mais, buscar mais o Senhor Jesus. E quando eu comecei a orar em 2020, quando minha mulher ficou grávida, eu comecei a buscar a Deus, como nunca busquei. Comecei a orar todas as madrugadas, comecei a orar no monte, buscar no monte, na igreja. Vou na igreja, chego um pouco antes, começo a orar antes de ir do culto. Então, eu comecei a fazer algo diferente, eu percebi que Deus começou a falar mais comigo, começou Deus mostrar aquilo que estava oculto mais comigo. Então, a oração é muito bom. E certa feita, em 2020, eu estava dormindo de madrugada, o Senhor me acordou, e Ele falou assim, ei, acorda, está na hora de orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou desse jeito, com essas palavras. Desse jeito comigo no meu ouvido, eu ouvi a voz do Senhor. Desse jeito Ele falou, então. Esses 2 fatos aconteceram comigo. Esses 2 fatos. Um lá em casa, em 2020, falando que eu tinha que orar, que eu tinha que buscar mais. Que o espírito está pronto, mas a carne está fraca. É hora de orar. É na madrugada que Deus ama também. Deus ama aqueles que buscam Ele em madrugada. É na hora mais difícil, na hora do sono. 3 horas da manhã é o horário bom para você buscar o Senhor. Você quer mudar de vida? Começa a buscar o Senhor Jesus. E isso foi rápido na minha vida. Quando eu comecei a buscar, quando eu comecei a orar, Jesus já começou a operar já logo no começo. E eu creio também que Deus vai operar na tua vida. Quando você começar a orar, se dedicar mais ao Senhor Jesus, Ele vai operar em você. Pensa você, se você tiver um filho e o filho não conversa com você, você vai gostar? Você tem muitas coisas para falar com o filho, para dar para o filho. Você tem muitas coisas, mas o filho não fala com você. Ele não vem até com você para falar com você. Você vai dar, você vai gostar disso? É assim também Deus. Se nós não buscar Deus, não separar um tempo para Deus, dificilmente Ele vai falar conosco. Nós temos 24 horas do dia. 6 horas, 8 horas nós trabalhamos. De 6 a 8 nós dormimos. Sobra ainda nada. Umas 8 horas ou 10 horas no dia ainda. Dessas 10 horas dá para nós orar. Dá para nós fazer todas as coisas. Então, quer mudança? Começa a orar, começa a vigiar. Para você ver. Começa a orar e começa a vigiar. Que Deus vai te abençoar. E tem outra. Para não cair em tentação também, tem mais outra. O que o Pai Nosso fala quando Jesus fala assim, Pai, perdoa os nossos pecados. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Pai Nosso fala isso. Pai,
perdoa os nossos pecados. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Jesus, ele nos ensina isso. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar mais algo que você vai impactar, você vai entender que Deus é bom e Deus vai falar com você. E ali, Jesus ele fala isso então para nós, que nós não devemos achar que nós somos fortes. Ei, não pense que você é forte não, que você é o melhor de todos não. Não pense isso não, viu? Não pense isso não, porque Pedro, ele também pensou isso, Pedro. Ele falou assim, Jesus, eu vou contigo até a morte. Jesus falou para ele assim, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro falou, não, Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus tinha falado assim, ó, eu vou ser entregue e vocês vão se dispersar, né? E Pedro falou isso aí. Então nós não temos que ter esse sentimento conosco. Hoje eu estou de pé. Hoje eu estou de pé. Mas e amanhã, quem sabe? E amanhã? Eu sei no que eu sou fraco, o que eu tenho que fugir, o que eu tenho que vigiar. Eu sei. E eu estou orando, eu oro sempre. Deus, me ajuda, me livra. Me ajuda a não fazer isso, me ajuda a não fazer aquilo. Me livra disso. E Deus sempre tem dado a vitória. Deus sempre tem me abençoado. Então não tenhamos esse sentimento a qual Pedro teve. Um sentimento de orgulho, vamos dizer assim. Eu sou bom. Eu vou contigo até a morte. Ei, muitos falam assim para o pastor, eu não vou te abandonar. Eu vou contigo até o fim. Ah, irmão. Será? Será, irmão? Que você sabe? Então, ora a Deus. Deus, me ajuda a permanecer aqui. Me ajuda a não sair da igreja, a permanecer fiel. Me ajuda, Senhor Jesus, a permanecer fiel até a tua vinda. E aí Deus vai te dar a vitória. Você na humildade, você vai se humilhar perante Deus. E Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a graça. Então, não se esqueça disso, irmão. Não se esqueça disso. Você que está me ouvindo aí, não se esqueça. Lembra sempre daquilo que eu tive a revelação no monte. Na madrugada, a qual Deus me chamou para orar. Ora, vigia. Ora. Deus falou assim, ó. Está na hora de orar. Está na hora de orar. A carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ali, Deus me ensinou e eu comecei a orar. Aí, aqui também apareceu aquele inimigo. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. E uma das artimanhas dele é fazer de todas as formas para você parar de orar. Não é só no sono não, viu? Que o inimigo vem para fazer você parar de orar, não, tá? Não é só no sono. O inimigo, ele vem também te dar distrações para você a não buscar a Deus. Ele vem te dar distrações. Ele vem também colocar você num trabalho que canse muito e não tenha tempo de orar. Igual fez aquele povo de Israel. Hoje o vídeo vai se estender um pouco mais. Igual fez aquele povo de Israel. Aquele povo de Israel quando saiu do Egito. Quando estava para sair do Egito. Faraó dobrou a carga deles. E ali, eles pegaram, em vez deles a palha estar para eles fazer os tijolos, eles tinham que buscar a palha e fazer lá a palha e os tijolos. Então, o Faraó dobrou a carga deles para eles não ter tempo de adorar o Senhor. Então, muitas vezes o inimigo, ele dá para nós trabalho, nós achando que é bênção, que nós vamos ganhar dinheiro, mas é para tirar nós da presença de Deus. Todo trabalho que é para tirar você da presença de Deus, que é para tirar você da oração, que é para tirar você da vigília, é uma estratégia do inimigo. Isso não é bênção de Deus, não. Deus não está nisso daí. Deus, ele te dá o trabalho, sim. Deus, ele te dá o trabalho, sim. Mas não aquele trabalho que vai tirar você da presença dele. Não, isso não é de Deus. Quer um trabalho bom? Ore a Deus primeiro. Ore a Deus, pede, Deus, eu posso ir para esse serviço? Deus vai te falar, através de pregação, através de louvor, vai te falar no teu coração. Ele vai falar com você. Então, como não cair em tentação? Vigiando, orando, lendo a Bíblia, buscando o Senhor Jesus e jejuando. Se nós não estamos jejuando toda semana, se nós não estamos conseguindo matar nossa carne, que precisa de comida, como que nós vamos conseguir a não pecar, a não errar? Se nós não estamos conseguindo a nem mesmo jejuar. Jesus fala assim, ó, dias virão que o meu povo vai ter que jejuar, quando o Filho do Homem ser tirado. Aí esses dias sim eles vão jejuar e vão orar. Esses dias sim eles vão buscar. Então quando Jesus estava com os discípulos, eles nem jejuavam. Mas quando Jesus foi tirado, morreu, ressuscitou, subiu aos céus,
o povo começou a orar, o povo começou a jejuar. Começa a vir nos montes. Talvez você aí, que está me ouvindo, você não vem no monte, ou você não tem, na igreja aí não tem ninguém que vem no monte. Começa a vir no monte, pega um lugar como se fosse esse aqui, um lugar escuro, um lugar fechado, onde as árvores são fechadas, no meio do mato, no meio do mato. Vai, chama um ou dois irmãos e começa a orar lá no meio do monte, na madrugada aqui, você vai ver o sobrenatural. Deus vai começar a falar com você tremendamente. Eu quero dizer para você que quando os discípulos foram no monte com Jesus, ele subiu ao monte com os discípulos, Pedro, Tiago e João. Lá os discípulos, eles viram uma voz do céu vindo. Esse é o meu filho amado, ouça-o. Os discípulos, Pedro, viu lá Moisés, viu Elias e Jesus conversando com eles a respeito do reino de Deus. Ainda Pedro chegou neles e falou assim: Jesus, é bom estar aqui. Queres que nós façamos 3 tendas? Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias? Então, ali no monte, Pedro viu algo sobrenatural. Pedro ouviu a voz de Deus. E os 2 discípulos também, Pedro, Tiago e João. Ali no monte, eles foram revestidos para quando eles descessem no monte, eles conseguissem expulsar aquele demônio. A qual os discípulos, a qual não estavam no monte com eles, o pai do menino chegou assim, ó, expulsa. Os discípulos que estavam lá embaixo não conseguiu expulsar. Por quê? Porque não estavam orando, porque não estavam buscando a Deus. Mas quando Jesus desceu com Pedro, Tiago e João, e o pai chegou até Jesus e falou assim: eu trouxe meu filho aí para os seus discípulos, mas não conseguiu expulsar. Olha, muitas vezes ele se joga na água, muitas vezes se joga no fogo. E ali Jesus expulsou e repreendeu os discípulos. Até quando vou estar com vocês, geração incrédula? Aí ele ensinou os discípulos, falou assim, ó, essa casta de demônio não se expulsa se não for por oração e jejum. Então, meu irmão, oração e jejum na vida do crente, na vida do cristão, é fundamental. É fundamental, até mesmo para expulsar os espíritos malignos. É fundamental. Talvez você está passando um momento na tua casa aí, que é só com jejum e oração para parar. A minha vida, muito, eu falo por experiência própria, na minha casa. Muitas coisas dentro da minha casa que eu não vou entrar em detalhes. Só parou por causa de jejum e por causa de oração. Na oração, Deus me revelava as coisas dentro de casa, o que acontecia. Deus me mostrava. Eu ia lá, orava, ia lá, falava, e era justamente como Deus falava. Então Deus é bom o tempo todo. Busca Ele, em nome de Jesus. Lembra sempre dessas 4 coisas. Jejum, oração, vigiar e ler a Bíblia. E tem mais uma. Não é de muito você estudar livros de teologia que Deus vai te dar a unção e vai te dar o poder, não, viu? A unção e o poder de Deus você encontra nessas 4 coisas. Jejum, oração, vigiar e ler a Bíblia. Essas 4 coisas. Busca o poder de Deus. Busca o poder de Deus. Você quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Quer não cair mais em tentação? Começa a buscar o poder de Deus. Começa a buscar o poder de Deus. O povo perece por falta de conhecimento também. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. As maiores guerras, as maiores batalhas foram ganhadas através de oração e através do jejum. Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma semana de bênção e de vitória para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.